Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre as classes do Stellar Arcana. Então, se você tá curioso pra saber qual classe fica melhor pra você, qual classe que se encaixa melhor, pô, eu sou free to player, Rod, eu sou casher, Rod, eu vou jogar sozinho, Rod, eu vou jogar com minha irmã, com a minha namorada. Vem comigo que depois da vinheta o Rod mostra pra você, mas antes tem um pequeno favorzinho pra pedir pra você. Eu preciso que você clique naquele joinha lá e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Me ajuda aí também, carinha, me ajuda aí também, mocinha. Então, posso contar com vocês? Beleza, então bora lá pro vídeo de hoje. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre as classes disponíveis no Stellar Arcana. E para poder gravar esse vídeo eu utilizei uma outra versão do jogo chamada Light of Tel. E enquanto alguns de vocês podem estar preocupados em ter diferenças, fiquem tranquilos que é basicamente o mesmo jogo com outro nome. Para quem já acompanha o canal há um bom tempo, sabe que é basicamente a mesma diferença entre o Laplace M e o Tales of Wind. É a mesma coisa com um outro nome por cima. Bom, eu também achei relevante fazer o vídeo com essa versão, porque aqui já tem a sexta classe, que é o Rosen Knight, então o vídeo vai se tornar relevante e mais útil para vocês por mais tempo. Bora falar sobre as classes então? Bom galera, vamos começar falando então sobre o Omni Warrior, uma das classes mais balanceadas e provavelmente a classe mais simples de você dominar dentre as classes que estão no jogo atualmente. Todavia, embora o tanker principal do jogo seja muito bem balanceado, com uma alta capacidade de sobrevivência, eu ainda dificilmente vou recomendar essa classe para você se você for um jogador free player ou se você for um jogador totalmente solo. Pô Rod, mas se a classe tem uma boa survivabilidade, ela é excelente para jogadores solos. Normalmente seria esse o caso, mas a gente teve uma oportunidade muito única no Closed Beta, que foi basicamente de jogar como casher pesado. Isso porque durante o Closed Beta a empresa deu uma quantidade absurda, sério, foi quase 100 mil de gemas pagas para a gente utilizar da forma que a gente quisesse. Eu achei interessante isso porque me deu a oportunidade de me sentir um casher pesado no jogo por uma semana, mas também me deu uma oportunidade de investir pesado numa classe para ver o desempenho dela. E eu cheguei num ponto do Omni Warrior onde eu estava totalmente buildado, meus equipamentos sempre top de linha para o nível que eu estava, e eu não conseguia prosseguir em conteúdo da história, até side quests às vezes eu não conseguia prosseguir porque eu sempre penava nos DPS check. Pô Rod, o que é um DPS check? Basicamente que você tem que causar uma quantidade determinada de dano num curto período de tempo. Para as classes DPS é algo trivial, algo que não tem problema algum e nunca vai ser uma dor de cabeça. Mas para classes com outros focos que não seja DPS é um verdadeiro pesadelo no jogo. Algo bem similar ao que a gente já via no Tales of Wind, como era complicado para você solar cartas jogando de paladino, full tanker ou jogando de suporte. Agora, uma coisa que é importante falar dessa classe aqui é que, embora é verdade que dá para você buildar ela totalmente pro lado ofensivo, você ainda não vai chegar perto do DPS de uma das classes focadas em dano que existe no jogo. E tem outro ponto muito relevante, o jogo ele tem diversos eventos onde ele recompensa somente o DPS. Um dos eventos importantes do jogo é o World Boss, e lá ele só dá premiação para quem ficar no topo de quem causar mais dano. Então, na prática, os tankers aqui sempre vão ser prejudicados nesse tipo de conteúdo. Infelizmente é uma falha e acontece em vários jogos. Tales também tem vários eventos que priorizam somente o DPS, deixando classes de suporte e classes tanker totalmente de lado nesse quesito. Agora, Rod, eu pretendo gastar no game. É uma boa classe? Sim, é uma classe excepcional. Você vai conseguir fazer os conteúdos de forma mais fácil, porque você vai ter atributos melhores. Para o jogador free player, que eu acredito que vai ser uma classe que vai ter vários pontos ali onde você pode engasgar, mesmo na história do jogo. Ok? Então, essa é o nosso resumo dessa classe aqui. Pô, Rod, eu tenho uma galerinha que vai jogar comigo. Bacana, é interessante. Uma coisa que é importante falar é que essa classe aqui ela tem gender lock, então sempre vai ter que jogar com um personagem menino. Então, infelizmente, não dá para jogar com um personagem feminino. Não era algo exclusivo do Closed Beta do jogo, tá? Pode ver que nessa versão que eu tô jogando também não tá habilitada a versão feminina do jogo. Beleza?
Bom galera, vamos falar um pouquinho agora da Running Mage, provavelmente o maior DPS do jogo atualmente, mesmo considerando o conteúdo endgame, ela também é uma das classes mais difíceis de se dominar, todavia não quer dizer que seja uma classe impossível de se jogar, isso porque a survivabilidade dessa classe está atrelada a posicionamento e ao bom uso das habilidades de movimentação que ela possui. É uma classe que tem os melhores AoEs do jogo e ela tem sim uma certa survivabilidade graças a algumas das skills de deslocamento, como eu já citei. É uma classe complicada de você aprender a jogar, mas paga quando você aprende a dominar a classe. É uma classe super efetiva e todos os problemas que você teria jogando como Omni Warrior Free Player, você provavelmente não vai ter com Running Mage porque ela não tem problema nenhum em causar dano. Uma coisa que é importante falar é que a classe ela não tem a opção de você jogar com um personagem masculino. Infelizmente ela está travada, ela tem genderlock feminino e não há planos de mudar isso atualmente dentro do jogo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Elven Archer, também uma das classes bem balanceadas do jogo, isso porque embora ela tenha um potencial de dano estupidamente alto, bem próximo daquele que a gente vê no Running Mage, ela não é necessariamente tão Glass Cannon. Ela tem um potencial de defesa, um potencial de vida e tem crowd controls ligeiramente melhores, na verdade ela possui stun, possui habilidades de slow, é uma classe bem interessante para quem pensa em jogar PVP, mas lembrando que as builds de endgame dela são um pouco complicadas de você dominar, principalmente a primária delas, que é a build que você basicamente se torna uma torreta estacionada. Então você vai ter uma capacidade de dano muito grande, mas tem uma certa habilidade aí envolvida para você ter um bom desempenho com ela. É uma classe bem interessante de se jogar e dentre as classes do jogo é uma das únicas que não possui genderlock, ou seja, você pode jogar tanto de menino quanto de menino. E se você está curioso na principal diferença entre ela e o Running Mage, é que o Running Mage vai principalmente utilizar ataques mágicos e ela utiliza totalmente ataques físicos. São builds bem diferentes com focos bem diferentes aí. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre Holy Priest, a única classe de suporte atualmente no jogo e uma das classes mais bem balanceadas, com uma certa curva de aprendizado aí que pode dar algum trabalho caso você nunca tenha jogado de suporte. Mas similar ao Omni Warrior, eu dificilmente vou recomendar essa classe para você caso você seja um jogador free player. Isso porque a classe, embora ela tenha a possibilidade de se tornar uma classe ofensiva, ou seja, um Battle Priest, ainda assim é muito difícil você causar um dano relevante e você vai penar um pouco com DPS checks também. Pô, Rod, eu pretendo gastar um pouquinho no jogo. Pode melhorar essa situação, mas se você for jogador solo e não pretende gastar com o jogo, eu dificilmente vou conseguir recomendar isso aqui para você e dormir com a minha consciência tranquila no travesseiro. Portanto, pô, Rod, eu vou entrar com um grupo de amigos, eu pretendo gastar no jogo. Então vá sem medo, é uma classe excepcional, é a única classe de suporte no jogo e você nunca vai ficar sem PT para fazer conteúdo, principalmente conteúdo endgame. Mas se você pretende jogar solo, talvez você tenha uma certa dor de cabeça porque você vai precisar de ajuda para passar algum conteúdo aí também. Beleza? Dentro das classes que existem no jogo, similar ao Elven Archer, é uma das classes que você não tem genderlock, ou seja, você pode fazer tanto menino quanto menina. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre o Shadow Assassin, uma das classes DPS no jogo e provavelmente a classe mais difícil de se dominar. É uma das classes mais complicadas porque hoje ela não tem nenhum tipo de habilidade de recuperação de vida, não tem nenhum tipo de habilidade de defesa ou regeneração. Ela possui habilidades de deslocamento similar ao Running Mage, mas são habilidades que você tem um certo domínio, demora um pouco para você dominar. Mas quando você aprende a dominar a classe e aprende a controlar a classe, é uma das melhores classes do jogo, principalmente se tratando de PVP. É a minha classe favorita no jogo atualmente e provavelmente é a classe que eu vou utilizar no release final do Stellar Arcana, mas infelizmente ela tem genderlock, então não dá para você fazer um Shadow Assassin feminino, que eu acho uma pena. Mas dentre as classes que tem no jogo, a ênfase dela é dano físico, mas ela também tem dotes de Poison muito pesadas com mecânicas que giram em torno não só do Poison, mas também da furtividade. Então se você está procurando uma classe que vai ser muito boa e um pouquinho broken no PVP, essa é a classe para você. Finalizando o nosso vídeo aqui, vamos falar um pouquinho do Rosen Knight. Lembrando que essa classe não vai estar disponível no Stellar Arcana no lançamento, vai demorar alguns meses.
De novo, não me xingue se você não veio essa classe lá no release. Essa classe não vai estar disponível no lançamento, deve demorar alguns meses para disponibilizarem. O Rosen Knight nada mais é que uma versão paladina do jogo. É a versão do paladino do jogo. É uma classe com ênfase defensiva com um bom crowd control. Enquanto o Omni Warrior ele é um tanker de respeito, ele é um tanker que deixa muito a desejar no PVP, porque ele acaba se tornando uma vítima fácil para assassinos e running mages, por assim dizer. O Rosen Knight é uma classe que tem um desempenho um pouco melhor no PVP, porque ele não só tem uma defesa muito boa, mas ele tem habilidades de crowd control e habilidades AoE que são bem interessantes. É um tanker que faz um papel um pouco melhor que o Omni Warrior no quesito tanker. Então é uma classe bem interessante de se jogar. Se houvesse essa classe no jogo, inicialmente provavelmente eu faria o Rosen Knight, embora a aparência dele seja bem diferente das outras personagens que tem no jogo. E infelizmente ele não tem versão feminina, ele também tem genderlock com personagem masculino aí. Bom galera, é basicamente isso que eu podia falar pra vocês. A última coisa que eu preciso colocar pra vocês aqui é o seguinte: o jogo não permite que você crie outros personagens. O que ele permite é que no nível 50 você faça uma quest e mude de classe. À medida que você vai progredindo, você pode liberar novas classes. Mas é importante falar que você não vai jogar, por exemplo, com o Rosen Knight utilizando as skills do Running Mage. Não, você libera o personagem, o Running Mage em si, e você começa a upar ele dali. Os equipamentos jogando como free player não são convertidos, você tem que comprar um item que nessa versão aqui custa 4.800 gemas, que é bem pesado, para você converter os seus itens. É similar, mas diferente a mecânica de mudança de classe do Tou para quem já passou por essa experiência. Então, o jogo ele não vai permitir que você crie vários personagens, porque no level 50 ele tem essa missão aí para você liberar as outras personagens para você jogar, mas eu faço um vídeo mais específico ensinando isso daí, porque tem alguns poréns aí que é importante passar, mas que não convém colocar nesse vídeo, que era só para apresentar as classes. Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que o vídeo seja útil, e se você aprendeu alguma coisa com o vídeo de hoje, coloca aqui nos comentários, não esqueça de deixar aquele joinha pra gente. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre as classes do Stellar Arcana. Então, se você tá curioso para saber qual classe fica melhor pra você, qual classe que se encaixa melhor, pô, eu sou free to player, Rod, eu sou casher, Rod, eu vou jogar sozinho, Rod, eu vou jogar com minha irmã, com a minha namorada. Vem comigo que depois da vinheta o Rod mostra pra você, mas antes tem um pequeno favorzinho pra pedir pra você. Eu preciso que você clique naquele joinha lá e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Me ajuda aí também, carinha, me ajuda aí também, mocinha. Então, posso contar com vocês? Beleza, então bora lá pro vídeo de hoje.